Gravando a aula, tá, galera? Então, bom dia a todos. Aula de matemática, primeiro ano AIB, 13/4/2021. Perceba que essa parte que está aqui no início desse material já foi feito na última parte, tá? Hoje eu não tenho muita coisa para fazer. Eu tenho um slide para passar, para fazer uma revisãozinha. Estamos já, finalmente, acabando a primeira unidade. Para a semana, eu vou pegar algumas atividades de vocês, né? O tempo para correção. E a outra semana vai ser de aplicação de uma avaliação. Eu vou dar o resultado para vocês e aí eu vou aplicar uma avaliação, recuperação, caso seja necessário. Porque a primeira unidade se encerra de 26 a 30, né? Já na semana que vem, a 8. Chegando no final da primeira unidade. Bom, refletindo sobre a minha caminhada, percebo que no primeiro percurso estudei o plano cartesiano. A gente estudou um pouco do plano cartesiano, a deslocalização de pontos, sua importância, aplicabilidade. E agora, algumas perguntas. Será que as variáveis estudadas podem ser representadas no plano cartesiano quando elas se referem a valores numéricos? Ou seja, será que quando as variáveis são representadas como valores numéricos? Porque a gente representou jogadores, nós representamos posições, né, atacante, lateral, enfim, não levamos variáveis quando elas se representam numéricas. Mas se elas representarem, né, numericamente, a gente pode fazer essas observações, essas representações no plano cartesiano? A resposta é sim. A gente pode, de fato, representar números, que é o que vocês mais veem, né, as representações nas relações ou funções. Porque lembre, na aula passada, a gente aprendeu que toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. Bem, se no plano cartesiano os dois eixos representam valores das coordenadas x e y, variáveis, quando essas variáveis são valores numéricos, penso que sim. Seria interessante pensarmos em uma situação onde a relação é uma função e as variáveis são representadas por números reais. O que você acha de realizar esse exercício para verificar? Então, vamos ver esse exercício aqui. Considere a função f de m em n. Quando eu falo assim, gente, considere a relação f, é porque toda relação tem que ter um nome. Então, eu chamo essa relação de f. Quando eu falo de m em n, eu estou dizendo que todas as variáveis de m vão na direção da variável de n. Beleza? Então, se você olhar, ó, o primeiro conjunto está representado o conjunto M. Tem X, Y, Z, W e K. Perceba que alguns deles vão na direção do outro conjunto. Por quê? Porque eu disse que essa relação é de M em N. E aí você vê a representação abaixo. O X foi no T,
o X também vai no Q. O Y vai no T, o Z vai no P, o W vai no R e o K não vai para lugar nenhum. Isso é o que vocês estão observando aí. Eu chamo isso de relação, tá? Assinale verdadeiro ou falso nas afirmativas abaixo para que seja uma função de MN. Deixa eu pegar um recurso aqui para ver se eu consigo. A gente não fica olhando em duas partes. Bom, assinale verdadeiro ou falso, as afirmativas abaixo para que f seja uma função. Vocês lembram que ele diz, né? Ele considera que isso é uma relação. Mas lembre que nem toda relação pode ser uma função. Aí eu pergunto, essa relação é uma função? Vamos lá? Não. Tá. Me diz por que não. Alguma observação? Porque tem lugares que tá saindo duas setas dele. Pronto. É de que variável? Da M. Da M. Do conjunto M. Mas qual é a variável que está saindo duas flechas? X. X. Bom, perceberam aí, galera? O X tem duas flechas saindo. E isso deixa de ser função. Ele continua sendo uma relação. Porque existe uma relação. O X está se relacionando a T e o X está se relacionando a Q, aquele queijo. Mas não é uma função. Aí o que é que ele fala? Para isso ser uma função, eu posso apagar a seta 1 e retirar o elemento S. Veja aí. Apagar a seta 1 e retirar o elemento S. Eu acho que sim. E os outros? Vamos lá, galera. Temos 31 pessoas. Sim. Então, se eu apagar a seta 1, deixa de sair duas setas do X, que era o problema, né? Isso. Pronto. Mas e se eu retirar o elemento S? O elemento S está lá na chegada, está no conjunto N. E se Não eu vai fazer retirar, diferença. eu passo a ser uma função? Eu acho que não vai fazer diferença, porque não tem nenhuma seta ainda pro S. Tá, mas o problema não está nem na chegada. O problema sempre vai estar na saída. Vocês estão vendo o elemento K na saída? K. Não sai flecha nenhuma dele. E para ser uma função, tem que sair a flecha. Então, mesmo se eu apagar a seta 1, que vai resolver um problema que está lá em cima, e retirar o elemento S, o elemento K não está saindo flecha nenhuma. Ou seja, ele continua com o problema e isso não vai resolver. Ou seja, isso é falso. Para ser uma função, isso não resolve. Entenderam? Sim. Então isso é Sim. falso. Pronto, vamos lá. Depois eu coloco F porque eu não estou com a canetinha aqui agora. Vamos lá. Apagar as setas 1 e 4. Vou apagar 1, vou apagar 4. E apagar o elemento K. Resolvo?
Não. Não. Porque aí Tem mais um eu vou criar problema. um outro problema. Perfeito. Eu vou deixar o X sem seta nenhuma. Pablo, daqui a pouco eu resolvo isso, essa pergunta sua, tá? Alguém que levanta a mão aí? Eu vi levantando, depois apagando. Quer falar? Professor, em relação a, tipo, se você a flechinha ali do 4, eu acho que ele não vai ficar assim, sem seta, não. Eu acho que o X ele vai permanecer com a seta 1. Isso é se ainda estiver contando, né? Aquela outra que tirou. Tá? Isso. Perfeito, Pedro. Só que você vai colocar verdadeiro ou falso nessas coisas, nessas condições aqui. Só que essas condições que ele está pedindo para que você faça, ainda assim não está deixando essa relação ser uma função, entendeu? Por isso essas duas que a gente leu, a primeira e a segunda, ainda continuam falsos. Eles não vão fazer com que essa relação que está aí passe a ser uma função. Ainda não. Mas vamos lá. Terceiro, retirar os elementos K e S. Será uma função se eu retirar? Não, porque ainda vai ter uma seta saindo do X. Beleza. Então é falso também. Apagar a seta 4 e retirar o elemento K. Aí sim seria uma função. Sim. Os outros concordam? Não, na verdade não. Se bem que o problema nunca tá na saída, né? Tá sempre na chegada. Então acho que sim, seria uma função, sim. Ana também acha? É, porque Isso. se apagar o K, o S vai estar, tipo, inútil, então. É isso. Isso. Gente, pode sobrar elementos na chegada. O S pode estar sozinho, pode ter outra letra aí, sei lá, um H. Na chegada, no conjunto de chegada, no conjunto N de navio, podem estar vários elementos sozinhos. O problema é na saída. Na saída, existe um K que está vazio, não tem seta nenhuma. Então, eu retiro ele. É o que está dizendo aqui no item 4. Retirar o elemento K. E eu vou apagar uma das setas, né, que ele pede para apagar a 4 do elemento X. E aí eu fico perfeitinho com essa relação passando a ser função. E a última é apagar a seta 2. Se eu apagar a seta 2, eu vou criar um problema, concorda? Sim. Pronto. Então, a gente tem dessa maneira aqui, ó. F, 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 verdadeira e F. Então ficou desse jeito aí. O nosso exercício. Eu acho, quando eu escolhi esse exercício para colocar na sua trilha, é o exercício que eu considero mais completo para que vocês entendam quando é que uma relação passa a ser função, quando é que uma relação não vai ser função, e assim por diante. Não. Pronto, gente. E aqui está o exercício. E aí coloque a mão na massa. Tem uma brilhante ideia, querer te ajudar, né? Aí, na verdade, isso aqui foi a transformação de uma atividade, tá? Deixa eu só... O arquivo do Google Drive que o senhor anexou não está permitindo o meu acesso. Pablo, qual é o arquivo? Essa atividade dessa semana? Quer abrir o áudio aí, Pablo?
Professor, é o da nova atividade que o senhor acabou de passar agora de manhã. Você é primeiro B, Pablo é primeiro B, como é que é? É Gabriel que tá falando, e a gente é primeiro A. Tá acontecendo Primeiro com A. nós dois. Não está tendo acesso? É, tá Ok. dizendo que precisa permissão. Deixa eu ver se eu coloquei. E professor, essa atividade que o senhor acabou de fazer, a gente pode copiar no caderno, se a gente quiser? Ótimo. Bom, tudo que vocês estão vendo aqui, né, eu passando nessa aula, no vídeo, vocês podem copiar no caderno, deixar tudo no caderno, como se estivessem indo para a aula, entendeu? Tá bom. Vocês, assim, quando vocês abrem ela, lá em cima vai estar o e-mail de vocês. Veja se o e-mail que aparece aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu tirar compartilhamento e compartilhar minha tela aqui do computador. Ó, vocês estão vendo agora, vão ver agora o compartilhamento da atividade. Aqui, ó, quinta semana, atividade 1, coloca a mão na massa. Essa que eu vou explicar agora. Quando vocês abrem, vocês vão abrir o arquivo. Não está dando acesso para vocês. Por quê? Quando vocês abrem o arquivo, vocês têm que ter... Tá vendo no canto superior direito minha foto aqui, ó? Esse e-mail é do Enova. Então, veja se é isso que está acontecendo, porque eu fiz com o e-mail do Enova. Se você está com o e-mail do Enova, você vai abrir. Professor, licença. Pode falar. Como que o senhor representa um morro em um croquis? Um morro em um croquis. Né? Rapaz, isso é mais uma coisa específica de representação de mapa e geografia. Mas eu posso pesquisar e te retornar isso, Não, não tem problema não, professor. Tá tranquilo, de boa. viu? É, Mas eu posso te retornar. Mas isso é uma pergunta interessante, né? Você vai ter um ponto, uma região ali, onde é uma região mais alta. Professor, E eu aí tava você olhando quer essa representar. atividade e a minha não tá atribuída, não. Não tem isso. E eu tô pelo Enova. O meu mesmo com Enova não está pegando, professor. Continua para pedir acesso. Peraí. Cada aluno receberá uma cópia. O do meu também tá assim. O primeiro ano B está tendo problema? Eu consegui Alguém? abrir. No primeiro ano B, né? Sim, sim, eu sou o primeiro no B. Consegui abrir. E do primeiro ano A, alguém conseguiu abrir? professor, não tá aparecendo o arquivo pra mim não. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou repostar essa atividade, tá? Porque essa atividade tem uma semana. Então hoje, quando acabar a aula, eu vou repostar ela, certo? Pra eu não perder tempo aqui, deixa eu só explicar a atividade. Eu vou colocar aqui na tela e vocês vão ver a atividade que vai aparecer de forma coerente, de forma correta para vocês ainda hoje, no turno da tarde. Eu posto ela. Ok, galera? Ok. Deixa eu terminar aqui. Então, deixa eu abrir a atividade aqui.
na tela de vocês. Tem assim, ó. Então, falamos um pouco, né, do jogo de futebol, eu falo um pouco aqui, né, observa a situação que se segue. Segue a atividade no documento abaixo, abra ali e responda nela mesma. Gente, todas as atividades daqui para frente, eu vou sempre postar nesses materiais, nesses documentos em anexo. Vocês abrem esse anexo e, se possível, respondam neste mesmo anexo. Até fotos, se você puder, adicione no anexo, porque não vai pesar tanto para o e-mail, tá? Então, a atividade está aberta aqui. Vocês estão vendo ela agora, né? E aí de novo, né? Falamos de futebol, posição de jogadores, gol anulado e muitas situações relacionadas. Isso foi tudo que foi falado nas trilhas que a gente leu, tá? Quer dizer, eu não li tanto, mas vocês leram, né? Mas esquecemos de fazer comentários em relação ao valor pago por cada torcedor para ir ao estádio assistir o jogo. Observe a situação que se segue. O jogo foi realizado em um estádio com capacidade para 50 mil torcedores. Capacidade é a quantidade total. Tá? As duas equipes adversárias planejaram uma partida para ser realizada na Arena Fonte Nova. A Arena a nova, né? A do Vitória. E resolveram que cada torcedor, ao entrar no estádio, receberia um número referente à cadeira que iria sentar. E seria cobrado um valor em dinheiro equivalente ao dobro do número da cadeira que irá sentar. Então, vai lá, eu comprei o ingresso, o número da cadeira é 10, né? E eu vou ter que pagar o dobro de 10. Ah, eu recebi 13, eu vou pagar 26. Eu recebi 20, vou pagar 40. Então, assim, a entrada que eu tenho são os números das cadeiras que todo mundo vai sentar. O valor a pagar, né, a consequência disso é um valor a pagar pelo aquele número, que a função, né, seria o dobro desse número. Para este jogo, estavam presentes 50 mil torcedores. Então, eu estava com o estádio completamente cheio, né, com a capacidade total ocupada. Então, eu tenho um número de 1 a 50 mil. Então, eu quero que vocês respondam a partir da situação. Esta situação representa uma função? Então, vocês vão pensar e vão responder sim ou não. Justifique, né? Essa é a resposta seca, eu não vou aceitar. Então, sim, por isso, por aquilo. Não, por isso, por aquilo. Represente a relação acima descrita em um diagrama de Venn. É a representação daquele problema que a gente fez nesse instante. É desenhado por dois conjuntos e as flechas saindo de um para o outro. Gente, vocês podem fazer tudo isso aqui, ó. Inserir, tá? Aí tem imagem, tem gráficos, linha, ó, linha horizontal, e esse desenho, ó o desenho aqui, ó, novo. Aí você escolhe o desenho, ou você pode desenhar, tá? Formas, tá vendo? Eu posso pegar aqui, ó, e desenhar uma forma, ó um conjunto desenhado. Aí eu vou e desenho outro. Coloco aqui a representação de um lado de um conjunto, coloco do outro, pego as flechas, as setas, as linhas e vou ligando. Então vocês podem fazer isso aqui. Só vai fechar. Já fiz aqui, ó. Deixa eu apagar. E aí pronto, e você vai respondendo. Represente utilizando diagrama de Venn, represente por meio de uma tabela. Você pode fazer uma tabela, ó, inserir tabela, tá vendo? Aí você pode escolher aqui, ó. Você puxando para baixo, ele vai colocando várias, né? Represente algebricamente. Aí qualquer dúvida, se você não souber fazer, bem, escreva não sei fazer, não sei representar. E aí, envie a atividade. Eu vou consertar essa atividade daqui a pouco.
Beleza? Entendidos? Só foi isso É, a atividade de licença. hoje. Essa atividade eu posso fazer no caderno, posso enviar foto, o senhor aí? Poxa, é isso que eu não gostaria que acontecesse. Porque a foto já termina pesando. Eu gostaria que você utilizasse a ferramenta. Tente utilizar a ferramenta. Se não Para conseguir, responder no caderno mesmo? Lá não, você vai responder naquele próprio documento, Pedro, que eu abri. Certo? entendi. Tem como modificar Eu vou aí? consertar o documento. Eu Ah, vou entendi. tirar a atividade e repostar de novo. E aí vocês me dão um feedback à tarde. Viu? Por mensagem. Professor, bom dia. Bom dia. O meu documento que o senhor postou na atividade 1 não está abrindo. Que eu postei para você de volta. Não, a atividade que você postou na atividade 1 não está abrindo o arquivo. Pois é, eu vou consertar os arquivos. Vou tirar e vou colocar de novo. À tarde eu vou fazer isso. Tá bom, obrigado. Nada. É porque deu algum erro aqui e o pessoal tá falando que tá dando problema. Gente, Professor, oi. só para avisar, no celular não tem todas essas funções, não. Que tem no documentos do computador. Não tem ou você não acessou elas? Porque Eu tem. acho, não tem. Não, ó, tente, passe a tarde hoje fuçando esse documento. Tem uma partezinha lá, porque não aparece. Quando você abre o documento no celular, ele não aparece aquelas funções de cara, mas ela aparece suprimida. Em algum botão que você clicar lá em cima, vão aparecer essas funções. Tente. Se você de fato não conseguir e vai fazer a atividade para mim, aí em caso extremo, gente, vocês pegam a atividade, copiam no caderno e tiram uma foto. Eu só gostaria que não fizesse por esse método, porque pesa muito. Mas se não tiver como fazer, não tem problema nenhum. Ok? Mas, professor, tem Ok. como colar a imagem no documento? Pois Pelo é, também menos, tem. Só não tem Também. como fazer tabela. como eu faço pelo celular, eu vejo aqui, eu faço direto. Eu colo a atividade, eu tiro foto e colo no documento e fica tranquilo. E fica menos pesado, Vitória. Perfeito. Então, tenta fazer essa ideia de Vitória também, fazer, colar, né, e buscar a imagem dentro do seu celular para dentro do seu documento. Tenta, tenta. Se você não sabe, você vai tentar e vai conseguir. Se de fato não conseguir, passou o dia inteiro, me pergunta. E aí a gente faz juntos aqui, entendeu? Pelo Zap. Eu te ensino. Mas, em último caso, você pode enviar foto direto lá e anexar. Não vai ser por isso que você vai deixar de não enviar atividade. Gente, estou postando aí. Já passamos do horário. Vamos para... É só clicar nesse link e vocês vão para a turma... Próxima aula, né? Tchau, tchau, galera. Tchau, professor. Tchau, professor.